Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Falaremos aí do fim de uma novela, né, que já estava deixando o torcedor por aqui já, não aguentava mais ouvir falar de Mateuzinho, de Corinthians, de Matheus França, vai, volta, vai para São Paulo, volta para cá, volta para o Rio de Janeiro, enfim. Temos o fim dessa novela, né? O Flamengo oficializou a saída do Mateuzinho, então falaremos sobre isso, até lembrando aí de valores, né? De como que essa negociação foi selada. Falaremos também de uma ação que o Flamengo entrou aí na CBF junto de 8 clubes para que haja uma paralisação no Campeonato Brasileiro durante a Copa América, né? Nós falamos aí bastante nas nossas lives, a gente tem tratado bastante sobre esse período de data FIFA que pode ser muito prejudicial para o Flamengo. E por fim, mais uma novela, né, que o Flamengo está inserido em mais de uma. Então falaremos da novela Thiago Maia, tá? Thiago Maia, Flamengo, Internacional. Temos algumas questões para tratar sobre essa pauta também. Antes, aquele likezinho que eu sei que estava achando que ia passar despercebido, mas eu sei também que vocês estão acostumados já nesse esquema, tá? Já tem decorado de trás para frente, então aperta o dedo no like aí, compartilha esse vídeo também com o máximo de rubro-negros possíveis, para que tenhamos um alcance ainda maior, como vocês também já sabem e têm cumprido bastante, tá? Porque estamos evoluindo, hein? Estamos crescendo num ritmo aí até surpreendente e tudo graças a vocês. Bom, falaremos aí agora sobre a transferência de Mateuzinho, que agora, na verdade, é Matheus França, né? Foi-se o tempo de Mateuzinho. Mateuzinho era quando defendia o Clube de Regatas do Flamengo, mas agora Matheus França chegou, enfim, ao Corinthians. Disse que é uma realização de um sonho, já até compartilhou o vídeo, né, desse anúncio, que aí pega até uma criança assistindo os jogos do Corinthians desde cedo. Então, dando aí a entender justamente aquilo que o presidente do Corinthians falava, né, que ele é corintiano mesmo, e a gente sabe que de fato o Mateuzinho priorizou o Corinthians em todo esse tempo, era o clube que ele de fato queria defender, né, ele queria só se transferir do Flamengo se fosse para o Corinthians, não à toa rejeitou aí propostas de Bragantino, de Botafogo, teve o Grêmio no meio do caminho, mas deu tudo certo para as três partes, né, principalmente para Corinthians e Matheus França, que sonhavam com esse acordo. O Corinthians conseguiu comprar o jogador por 4 milhões de euros, tá? Vai pagar aí cerca de 21,3 milhões de reais aos cofres rubro-negros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Então o Flamengo também foi às redes sociais para poder oficializar essa saída, eu até trouxe a aspa aqui do Flamengo, mas vale a gente destacar que esse pagamento do Corinthians, esses 4 milhões de euros, eles serão feitos em 3 parcelas, beleza? A mais cara delas, né, que custa aí 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, será paga ainda em 2024, e aí 500 mil euros em 2025 e outros 500 mil euros em 2026, tá? É assim que vai funcionar o pagamento do Corinthians aos cofres rubro-negros pela transação envolvendo Mateuzinho. O Flamengo comunicou o seguinte, ó, aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a transferência do atleta Mateuzinho para o Corinthians. Com o manto sagrado, Mateuzinho atuou em 153 partidas, marcou 4 gols e deu 22 assistências. O lateral conquistou os seguintes títulos pelo Flamengo: Carioca 2020, Carioca 2021, Brasileiro 2020, Supercopa do Brasil 2021, Copa do Brasil e Libertadores em 2022. Desejamos sorte na sequência da carreira. Então é isso. Sorte ao Mateuzinho aí nesse novo clube, nessa nova trajetória, né? Nessas novas cores aí para sua carreira. É um jogador que sonha com a Europa, vai ter oportunidade aí agora de se provar no Corinthians, deve disputar a posição, vai disputar a posição com o Fagner. Então todo sucesso ao Mateuzinho, que agora deixa o Flamengo então apenas com 2 jogadores de origem nessa posição, tá? O Flamengo agora tem o Varela e o Wesley na lateral direita, que inclusive é uma que traz um alerta legal para o torcedor, né? O torcedor pede muito reforço na lateral direita. E a saída do Mateuzinho foi até tratada como um reforço por alguns torcedores de fato, né? Um jogador que já não tinha muito espaço mesmo no elenco rubro-negro, então toda a sorte do mundo para você, Matheus França. Bom, vamos agora para outra pauta. Vamos falar logo de... Não, vamos falar do Flamengo. O Flamengo se uniu a 8 clubes, né, entrando aí com uma ação na CBF, recorrendo à paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, que vai ocorrer em 2024. A gente fala bastante nas nossas lives
da quantidade de desfalques que o Flamengo vai ter para esse período de data FIFA. Tem os períodos das eliminatórias, né, que nesse período os campeonatos param de fato para que haja as eliminatórias, mas a ideia, o planejamento que ainda está em vigor, é que o Campeonato Brasileiro não seja suspenso durante o período da Copa América. Então, os clubes ficariam suspensos, desfalcados, na verdade, de 9 a 10 rodadas. O Flamengo tem muito desfalque, né? Sem contar os da seleção, que tem 3 a 4 jogadores no radar do Dorival, que já falou que vai convocar bastante jogador do mercado doméstico, do futebol nacional. Tem os jogadores de seleção, que seleção uruguaia é metade do time, né? Arrascaeta, tem o Vinha, tem o De La Cruz, tem mais um, né? Do Uruguai. Tem mais um jogador, o Varela, que é o jogador também que vai ser convocado. Tem o Pulgar, que é convocado pelo Chile. Então, assim, o Flamengo vai ter muito desfalque. E aí, dentro disso, o gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos Azevedo, ele falou com a imprensa, né? Ele deixou entender aí que esse tema já está sendo tratado pelo Flamengo, que junto com outros 8 clubes também assinaram um documento pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro neste período de Copa América. E aí, como que funcionaria? O Flamengo não, né? O Campeonato Brasileiro seria paralisado, mas em compensação, a data da final da Copa do Brasil seria adiada para depois do Campeonato Brasileiro, tá? Lá entre os dias 11 e 15 de dezembro, a final da Copa do Brasil. E aí, com isso, as oitavas e as quartas de final seriam antecipadas durante esse período da Copa América. Então, os clubes não ficariam desfalcados 9 rodadas no Brasileirão, mas teriam desfalques para a fase mata-mata da Copa do Brasil. Eu até vi muito torcedor se manifestando, né, se preferia jogar desfalcado na Copa do Brasil ou no Brasileirão, e muito torcedor está querendo muito Brasileirão nesse ano, né, até por uma questão de tem um tempo que o Flamengo não vence, o Brasileirão honra o time que tem ali o seu melhor equilíbrio durante a temporada, então tem muito torcedor com expectativa de Brasileirão e que acha melhor, de fato, disputar o mata-mata da Copa do Brasil, né, esse período aí, oitavas e quartas, desfalcado, porque aí também são menos jogos, enfim, interferia e aí vai de questões de análise dos torcedores. Eu até quero saber de vocês que estão aqui no vídeo, se vocês preferem jogar mesmo, encarar o Brasileirão desfalcado ou a Copa do Brasil. Mas caso seja aceito, né, se essa mudança for aprovada, é assim que ocorre, tá? O Brasileirão ficaria suspenso durante a Copa América, mas oitavas e quartas de final seriam disputadas nesse período e a final passaria só para depois do Campeonato Brasileiro, entre os dias 11 e 15 de dezembro. Os 8 clubes que assinaram esse documento são o Atlético Paranaense, o Atlético, né? Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Esses clubes estão juntos do Flamengo nessa ação aí com a CBF, né, pedindo recorrendo, né, a essa decisão. E aí o Luiz Carlos Azevedo falou o seguinte, aspas, esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente, Rodolfo Landim, e vice-presidente, Rodrigo Dunchi, além de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol. Existe sim uma conversa para que tenha uma atenção para que os clubes tenham prejuízo a menos. Então, a ideia é, de fato, que os clubes sejam menos prejudicados possíveis durante esse período de data FIFA, né? Então, essa é a intenção desses clubes que assinaram o documento e estão aí em análise na CBF. Bom, por fim, Thiago Maia, né? Novela Thiago Maia continua, o Internacional segue interessado na contratação do jogador, não à toa, aumentou mais um pouquinho a proposta, não chegou ainda nos 5 milhões de euros que o Flamengo pretendia, né, que o Flamengo deseja, na verdade, ainda é o interesse do Flamengo negociá-lo por 5 milhões, mas o Internacional aumentou um pouquinho a oferta. E aí tem interesse também, caso essa negociação se conclua, qual que é o imbróglio, qual que é a grande questão dessa negociação? O Flamengo é detentor dos 50% dos direitos do atleta, que estão sendo negociados com o Internacional. Então, caso o Internacional conclua a negociação pelo Thiago Maia, vai pagar aí um pouco mais de 4 milhões, né, para ter o jogador, por esses 50% dos direitos econômicos do meia. E aí, só que o Flamengo não ficaria com o valor integral dessa negociação, tá? Pelo menos de acordo com o que explicou o Vene Casagrande desse valor integral, desse um pouquinho mais de 4 milhões de euros. O Flamengo não ficaria com esse valor integral, porque o Lille também é detentor de 50% dos direitos do atleta. Então, o Flamengo teria que dividir com o Lille
essa quantidade da negociação, né? Esse valor integral da negociação envolvendo o Thiago Maia. Então ficaria 25% da negociação para o Flamengo e os outros 25% para o Lille, que inclusive tem a exigência de receber à vista esse valor. Então, o imbróglio está justamente nessa questão de pagamento, porque também envolve outro clube, porque o Flamengo quer tentar conseguir um valor a mais nessa negociação, até porque não vai ficar com o valor integral. Então, as negociações seguem travadas. E o Inter claramente se movimenta na intenção de contratar o jogador. E o Inter até tem uma certa pressa, né? Porque, por exemplo, as inscrições de novos jogadores para disputar o Campeonato Gaúcho, o Gauchão, se encerram hoje, dia 16. Então, já não poderia contar com o Thiago Maia, caso contrate o Thiago Maia, para a disputa do Gauchão. Então, para o Inter já é um negócio que já está complicando um pouco mais e tem interesse em acelerar esse processo. Mas a questão é essa, tá? O imbróglio ainda é financeiro, as partes ainda estão se encaminhando para um acordo. O Thiago Maia segue fazendo seus trabalhos aí separados, né? Ele não treinou com o grupo antes de viajar, antes do grupo embarcar. Ele também não fez nenhuma viagem com a delegação principal do Flamengo, do elenco principal. Então segue afastado até o desenrolar, até que essa situação chegue a um final, né? Ou pela permanência ou pela saída, mas os imbróglios são esses, para vocês que perguntam sempre, e o Thiago Maia, vai ou não vai? Inclusive ontem o Igor Jesus fez uma baita partida na vitória por 3-0, né, contra o Bangu, muita gente elogiando, porque o Flamengo também tem interesse em negociar o Thiago Maia, em selar este acordo só quando contratar outro jogador no mercado. E tem muito torcedor falando que nem precisa, porque o Igor Jesus está aí pedindo passagem, tem aproveitado bem as suas oportunidades, né, e ontem ele foi um dos mais elogiados da partida inteira. E olha que é uma partida que o Pedro fez hat-trick, mas o Igor Jesus teve um baita de um destaque positivo e pode aí trazer um pouco de tranquilidade para o Tite nesse setor e para o próprio Flamengo nessa questão de ter um reserva imediato para a saída do Thiago Maia. E aí eu não sei de vocês, se vocês acham que o Igor Jesus dá conta do recado, se o Flamengo realmente só tem que liberar depois de contratar, deixa aí nos comentários que a gente vai ler, beleza? Amanhã, Jonas Stelma, como vocês já estão mais do que acostumados, né? O craque da informação, 11 horas da manhã live, e aí às 7 da noite eu volto aqui para encerrar o dia com tudo que vocês precisam saber de Flamengo.